apresentado oficialmente pelo presidente Lula, o Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje aposentado, como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Porém, ele só entrará na posse a partir de 1º de fevereiro. Então foi o evento oficial que marcou. E nessa foto aí, pessoal, olha como fica ridícula essa imagem, né? Com a dona Janja ali no meio dos três. Poxa, se tivesse ali a esposa do Ricardo Lewandowski, a esposa também do Flávio Dino, aí sim, não falava nada, mas a Janja tá lá no meio dos três, tá ali fazendo corrente, tudo. Pô. Infelizmente, ela já deixou claro, ela tá buscando autopromoção, né? Mas não adianta, nada forçado frutifica. Então, as coisas têm que acontecer de forma natural, igual aconteceu com a Michelle Bolsonaro, né? Ela no cantinho dela lá, sendo ela o tempo inteiro, aí as coisas foram acontecendo. Hoje, ela é aclamada onde quer que vá, ela é muito aclamada pelo povo brasileiro. Mas vamos dar uma olhada aqui na matéria aí desse acontecimento hoje lá no Palácio do Planalto. Lula oficializa Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça. Isso é o aparelhamento, não para, ele vai avançando cada vez mais, tá, pessoal? Isso realmente, não é da gente deixar de passar em branco, a gente tem que ficar atento também quanto a isso. O Pleno News trouxe uma matéria dizendo que no Supremo, Lewandowski teve histórico de decisões pró-PT. Vamos relembrar aqui algumas delas, né? Inclusive também foi o Ricardo Lewandowski, que era presidente do STF em 2016, quando concluiu ali o processo de impeachment que cumulou com o afastamento da Dilma Rousseff. Ele realmente não aplicou a inegibilidade de 8 anos. Ele em conluio lá com o Renan Calheiros, que era o presidente do Congresso Nacional, ambos ali, todos serelepes, resolveram afastar o dispositivo constitucional. A Dilma foi cassada por impeachment e não perdeu seus direitos políticos. E aí a gente não consegue entender como é que funciona um sistema democrático onde o principal ordenamento jurídico, o principal arcabouço normativo não é cumprido, que é a nossa Constituição Federal, né? Então vamos ver o resumo aqui, relembrar duas atuações dele lá pró-PT. Anunciado oficialmente nesta quinta-feira 11 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, como novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski ficou marcado durante os 17 anos em que ocupou uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, STF, como um nome favorável ao Partido dos Trabalhadores, principalmente em episódios-chave para a sigla. A razão para que Lewandowski tenha atraído para si a percepção popular de ser um nome pró-PT, enquanto ministro da Suprema Corte, decorreu especialmente de decisões proferidas por ele em julgamentos de casos como o Mensalão e a Operação Lava Jato. Além disso, pessoal, também, quando ele pegou e antes dele se aposentar, ele também concedeu uma liminar para que afastasse ali, num primeiro momento, a proibição contida na lei das estatais de políticos, sem cumprir a devida quarentena, exercessem cargos de chefia, direção e assessoramento nas estatais, né? Então, é complicada essa situação. Depois não quer ser taxado de realmente ali um camarada que atua em prol da sigla, né? Mas é isso aí. E outra coisa, pessoal, que aconteceu, que ao longo da fala, o Lula, ele pegou, pessoal, e falou, deixou bem claro, né, que ele tem uma das maiores vontades dele é colocar no Supremo Tribunal Federal um ministro que tenha a mentalidade política, tenha a expertise e conhecimento político. E ele viu nessa pessoa o Flávio Dino. Aí ele rasga vários elogios ali ao Flávio Dino, falando que ele já foi deputado, já foi governador por 2 vezes lá no Maranhão, foi deputado federal, senador, e agora sim, ele conseguiu colocar no Senado Federal um ministro da Suprema Corte que tenha realmente posicionamento político. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, sabe, ser deputado federal.
depois ser eleito governador 2 vezes e senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática. E o Lula fazendo isso, pessoal, ele acaba por cometer crime de responsabilidade, tá? Vou mostrar para os senhores aqui qual é o provável crime de responsabilidade que o Lula possa ter cometido durante essa fala dele no Palácio do Planalto. Então, a lei de responsabilidade, nós já sabemos que é a Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Lei essa que já tem um projeto tramitando no Congresso que eles querem desconfigurá-la para livrar a barra dos ministros do STF, tá? Para atenuar a conduta deles e ficar mais difícil ainda de tipificar uma conduta de um ministro como incursa em crime de responsabilidade. Mas voltando aqui para o Lula, vamos ver qual é o provável crime que ele possa ter cometido. Olha aí. Então, o artigo 4º ele traz lá, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Aí vamos lá para o inciso 2, onde a setinha está marcando aí. Olha aí, inciso 2 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o inciso 2, está aqui o inciso 2. Vamos lá. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. Porque com aquela fala dele, a meu ver, ele interfere no livre exercício do poder judiciário, quando ele, como um dos principais princípios do poder judiciário, nosso brasileiro aqui e do mundo, né? Do mundo todo, é a imparcialidade. E também a não participação de atos políticos partidários. Como é que um presidente da República ele declara que ele está feliz hoje por ter colocado um ministro que tem a mentalidade política lá na Suprema Corte? Então mostra que ele agiu com dolo, ele agiu com a intenção de realmente interferir no livre exercício do poder judiciário, tá? E isso sim é crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Se nós estivéssemos num país sério, num parlamento sério, onde a corrupção não imperasse, o presidente Lula iria responder a um processo de cassação por isso, tá? Porque infringir em crime de responsabilidade política é passível, sim, de cassação de mandato do chefe do executivo, com também pena reflexa ali de inexigibilidade por 8 anos. Então fica aí. Infelizmente, nós temos toda uma legislação que coíbe esse tipo busca coibir esse tipo de prática que fere a liberdade do exercício dos poderes, mas infelizmente quando o mandatário maior ele comete esses crimes, aí tem todo um grupo de parlamentares por trás que já estão cheios de interesse, já estão gozando de vários benefícios do governo, e aí nada faz. Porque o processo de impeachment é um julgamento político. Então, se não tiver ali realmente a vontade dos parlamentares em aplicar a lei e corrigir essas práticas, nada vai avançar no país. E falando no desgoverno Lula, mais um aí de um dos seus ministros, né? Olha aí, ministro de Lula vai a carnaval e paga diária com verba pública. Assim é mole. Ele gastou 18,5 mil reais lá com ele e com seus assessores para irem para carnaval fora de época em Aracaju, Sergipe, pessoal. É um tapa na cara da sociedade brasileira. Não podemos permitir isso. Chega desse descaso aí com a verba pública. Não podemos permitir que tamanha farra com o nosso dinheiro aconteça diante das nossas barbas e a gente não faz nada. A gente vai ficar só assistindo todo esse grupinho que está aí aparelhando os órgãos aqui na República Brasileira torrar o nosso dinheiro, né? Então vamos aqui para o resumo da matéria. Vamos ver quem é o ministro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, PT, usou dinheiro público para custear a viagem de 3 servidores para Aracaju, em Sergipe, onde foi realizada uma festa de carnaval fora de época, em novembro do ano passado. Um deles foi um fotógrafo oficial da pasta, que ficou encarregado de registrar o passo a passo de Macedo durante a folia. O cara é bom, é pé de valsa. O cara não dá mole, não. Assim é muito simples, né? Eu ir curtir carnaval fora de época lá em Sergipe com o meu e com o dinheiro de vocês, pagadores de impostos. Assim é muito tranquilo. A agenda particular ocorreu entre os dias 3 e 5 de novembro. Para justificar as viagens dos assessores, a Secretaria-Geral alegou que eles iriam acompanhar Macedo em visita a uma ONG, cuja sede, segundo dados da Receita Federal, fica em um município vizinho a Aracaju. No entanto, a agenda oficial
do ministro não registrou nenhuma missão no período. Ora, qual é a principal argumentação dele, ou da Secretaria-Geral? Falar que o ministro foi lá com os assessores para visitar uma ONG, né? E quem também usou como pretexto visita de ONG para entrar numa comunidade do Rio de Janeiro sem aquele forte aparato de segurança policial foi o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Que pessoalzinho que gosta de conversar com ONG, hein? O outro recebe a primeira-dama do Comando Vermelho lá do Amazonas no seu ministério, e é porque também é porque ela está participando de uma ONG, está lá na direção de uma ONG. Nossa, esse povinho aí gosta de ONG, hein? Gosta de ONG mesmo, mas não tem nada contra eles gostarem de ONG. Eu sou contra eles gastarem o nosso dinheiro para alimentar ali essas farras deles aí de modo bem desregrado. Então a gente não pode permitir isso nunca. Tem que tratar com muito carinho, muita responsabilidade, todo centavo arrecadado de nós pagadores de impostos.